A respeito de ignorância, nós pecamos quando deixamos de ensinar. E nós pecamos quando nós deixamos de aprender. A respeito de ignorância, eu digo que não é só o fato de nós não conhecermos algo ou alguém, é também nós conhecermos da maneira errada algo ou alguém. É missão dos que já conhecem instruir os que ainda não conhecem ou pouco conhecem. Isso serve para todas as áreas na vida, mas de modo especial e principalmente, como é o nosso foco, na vida espiritual. Em Oséias capítulo 4, versículo de número 6, a palavra diz assim: porque o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento. Mais abaixo a palavra diz ainda: por teres rejeitado a instrução, eu te excluirei do meu sacerdócio. Devemos entender que essa palavra é dirigida aos chefes de Israel, porque estavam numa condição de pecado e também de negligência. Não estavam ensinando o povo como era a missão deles de fazer isso. Em Malaquias capítulo 2, versículo 7, a palavra diz, por exemplo: porque os lábios do sacerdote guardam a ciência e é de sua boca que se espera a doutrina, pois ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Era a missão dos chefes, era a missão dos pastores, era a missão dos sacerdotes, dos profetas, instruir o povo. E aqui eu já me lembro, por exemplo, de Ezequiel, capítulo de número 3, onde Deus estabelece Ezequiel como o sentinela da casa de Israel. E ele diz assim, quando você receber um oráculo da minha boca, você tem que transmitir esse oráculo. E quando eu disser ao malévolo que ele vai morrer e você não o advertir, esse malévolo ele vai morrer. Mas só que você prestará conta do sangue desse malévolo por você não ter o advertido, não ter o instruído, não ter falado aquilo que eu mandei você falar. E por isso que também a palavra diz assim, Provérbios 11, 14, que por falta de direção, de instrução, cai um povo inteiro, mas onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Então é a nossa missão ensinar os que não conhecem ou pouco conhecem. Porém, devemos entender também que essa palavra, o meu povo, se perde por falta de conhecimento, se aplica também aos que têm acesso ao conhecimento, aos que já sabem, mas não acolhem o conhecimento e se conhecem, agem como se não conhecessem. É ter o acesso ao conhecimento, mas mesmo assim, o nosso coração permanecer endurecido. A palavra também, em Atos capítulo 17, versículo 30, afirma assim: Deus, porém, não levando em conta os tempos de ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. A palavra está dizendo que Deus, ele compreende que lá atrás nós não conhecíamos a verdade. Porém, agora que conhecemos o que ele espera de nós, é uma conversão, é uma mudança de vida diante daquilo que nós sabemos. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz assim: errais, não entendendo, não compreendendo, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E nós, de modo geral, temos acesso ao conhecimento, irmãos. Temos acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, temos acesso a tantos livros de formação, temos acesso a tantas catequeses, a tantas formações no geral, a tantos cursos. Nós temos oportunidades diversas de aprendermos, mas muitas vezes nós agimos como se não nos importássemos com nada disso e agimos como se não conhecêssemos. Mas devemos também entender que é necessário conhecermos o Senhor, a sua palavra e tudo que diz respeito ao reino da maneira correta. Em Mateus capítulo de número 16, Jesus pergunta aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o que o povo andava falando dele por aí. E eles respondem que uns o chamavam de João Batista, outros de Elias, outros de Jeremias ou um dos profetas.
Então ele vira para os seus e pergunta: e você? E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E é ali onde Jesus afirma que aquilo foi revelado exatamente pelo próprio Deus a Pedro. Meu irmão e minha irmã, nós muitas vezes temos um conhecimento errado de Cristo, de Deus. Assim como aquele povo da época que andava dizendo que Jesus era um dos profetas, Jesus era Jeremias, ninguém sabia de fato quem era aquele homem. Às vezes nós temos uma visão distorcida de Deus, por exemplo, que ele é aquele ser que está lá sobre as nuvens, sentado num trono, aquele homem já idoso de barba branca, com um cajado na mão, responsável por mandar a chuva, por mandar o vento, por nos dar todas as providências, mas nós não temos uma experiência com ele. Mesmo assim, com o próprio Cristo, não temos um conhecimento assim como deveríamos ter de que Jesus é o nosso Salvador e de que nós devemos ter essa experiência pessoal com Ele, não só como esse ser supremo que está sobre as nuvens, mas como um amigo, como alguém que está próximo de nós. E de forma mais distorcida ainda, muitos têm um conhecimento de que Deus é o castigador, de que Deus é aquele que condena, de que Deus é aquele carrasco, mas todos esses pensamentos estão errados, porque quando nós aproximamos do Senhor, a ignorância cai por terra e nós o conhecemos de fato através da oração, através da leitura da palavra, através de uma vida na igreja, através de uma caminhada perseverante. Nós vamos nos aproximando do Senhor e vamos conhecendo como Ele de fato é, assim como a sua palavra, sem erro, sem heresia, sem nenhuma mácula. Então que fique essa reflexão e que possamos ensinar aos que precisam ser ensinados e também continuarmos sendo esses que recebem a instrução para que sejamos sempre instruídos e não ignorantes.